Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com a entrevista. Vamos conhecer um pouco mais sobre Amanda Alonso. Amanda, quem é você? Quem é? Sem biografias. Aqui queremos saber você. Quem que é a pessoa que dá voz a esses personagens fragmentados? Isso que eu já ia falar, é autora fragmentada, porque a Amanda é tantas coisas que às vezes até eu fico meio que perdida. O que que é a Amanda? Porque a Amanda é aquela que gosta de vampiros, apaixonada principalmente pelo Conde Drácula. Tenho ciúmes, sim, meu único, sou filha única, tenho ciúmes. Aquela que ama séries, Como filmes, assim, filha única do Drácula, gente? Que absurdo! obviamente, tem ciúmes de todos os outros irmãos. Pra mim, na minha cabeça, eu sou filha única. E, enfim, gosto de muitas coisas, séries, filmes. Minha mente é uma verdadeira fanfic, na verdade, né? Então você está sempre criando. Sim, tô sempre criando. Não importa o que eu vou assistir, o que eu vou fazer, o que eu vou ver. Eu olho e falo assim, gente, isso dá uma bela história. Aí eu já fico fanficando com as coisas. Desde criança eu sempre fui assim, desde criança. Olha aí, ó, a pessoa que tem a criatividade infinita exercitada diariamente. Amanda, quando foi seu despertar para a escrita? Realmente, quando você sentou, começou a escrever e você falou: Olha, estou escrevendo uma história. Olha, que eu notei mesmo, eu acredito que foi em 2009, quando eu escrevi meu primeiro livro. Só que antes disso, eu já escrevia fanfic. E também já Olha, escrevia já jogava RPG narrativo, né? Então, mas assim, o meu despertar eu falei assim, cara, estou escrevendo uma história. Foi em 2009, eu tinha 14 anos, com um livro original. Foi meu primeiro livro original que eu virei e falei assim, cara, estou escrevendo. Só que entrando no desafio e exercitando essa questão de olhar para trás, ver, escrever mesmo, desde os meus 9, 10 anos eu já escrevia fanfic. E a e partir era dos de 9, quê? Fanfic de Crepúsculo? não, era fanfic de Smallville, obviamente Clark Ah, Kent, somebody save me! Smallville, Harry Potter e depois Supernatural. Aí comecei o RPG e já no RPG eu jogava RPG, obviamente, como Amanda Tepes, né, filha de Drácula. E aí depois fui jogando em Supernatural, criando histórias, enfim. Mas fanfic começou com Smallville e Harry Potter. Eu não me lembro direito qual das duas que foi a primeira história que eu escrevi no caderno, porque assim, eu escrevi no caderno, à Você foi do mão, eu fui caderno. do caderno, eu fui a época, muitos anos eu fui a época do caderno. E aí depois, em 2005, 2006, eu comecei com as fanfics de Supernatural. E só em 2009, 2010, eu comecei com as fanfics de Crepúsculo. Ah, então você é daquela que quando vê uma luz piscando, aí você fala, meu Deus, cadê o Sam e o Dean? Sim, eu já vi e falei assim, olha, tenho 15 temporadas de Supernatural, cadê o sal grosso? Já dei sal grosso pra... Quando você publicou o seu primeiro livro, vai lá, volta lá na época que você publicou o seu primeiro livro, conta onde que foi, qual livro que foi, e traz para a gente um ponto positivo que deu certo, que você seguiu a sua intuição, você aprendeu para isso, pá, deu certo, e um ponto negativo, que é aquilo, nossa, eu fui realmente iludida achando que era assim, foi totalmente oposto. Naquele primeiro livro. O meu primeiro livro público, porque assim, o de 2009, eu não publiquei ele, porque era muito caro. E na época era só editora tradicional, aquela que você tinha que correr atrás, ser Ah, era humilhada. livro físico. Era livro físico, a gente tinha que ser humilhada para publicar um livro. E para aceitar, na verdade, ler, não era nem para publicar, aceitar ler, só que era muito caro. E aí eu falei assim, não, mãe, não dá certo, mais para frente eu vou ter a oportunidade. Foi quando, em 2020, na pandemia, eu escrevi o meu livro da Safira, que é a filha da Escuridão. Foi na Amazon mesmo que eu lancei. Só que assim, eu lancei e deixei o livro lá. Traduzindo, coitado, pobre coitado foi esquecido no churrasco. Porque na minha cabeça,
Ele se ia vender sozinho, ele ia, Ele ia vender sozinho. ele cria posts sozinhos, ele ia atrás dos leitores Sim, sozinhos. exatamente, exatamente. E para publicar ele também, eu tive todo um processo que eu quase não publiquei. Meu amigo virou e falou assim: se você não publicar, ele me ameaçou, literalmente. Falou assim: se você não publicar, eu vou publicar para você. Aí eu fui lá, entrei todo no nervosismo, publiquei, só que assim, deixei ele lá. Deixei ele lá, esquecido no churrasco. E foi. Então, assim, esse eu não considero oficialmente como o primeiro livro, porque eu só publiquei, tirei aquele medo, né? Tirei aquele medo e tudo mais. Agora, o real oficial, que eu considero, que eu falo para todo mundo, foi o Seduzida pela Águia, meu primeiro livro de romance. Foi bem um romance de máfia, dark, que veio através de um sonho que eu tive, e tudo o que foi naquele livro, eu vejo que foi assim uma expansão de que é assim que funciona, porque aí eu fui atrás de parceria, eu fui atrás de entender o que era LC. Eu já era marqueteira na época, né? Já tinha o pós em marketing, então eu fui buscar entender como que é a divulgação em livro, como que era o marketing dos livros. Enfim, aí com aquele livro eu fiz tudo o que dava para fazer. Assim, e aí e principalmente eu estava com a minha energia muito alta. A minha energia estava lá em cima, estava uhul, vamos, bora. E como eu trabalhava no CLT, eu falei assim, não, o livro é meu sonho, e foi sem pretensão nenhuma. E foi esse livro que deu certo, eu entrei em ranking, foi meu primeiro livro que bateu assim, já logo de cara, meio milhão de páginas lidas. E eu virei e falei assim, misericórdia, é possível trabalhar com isso? É possível realizar esse sonho? Isso foi em quando? Que ano? 2022, 8 de Ah, fevereiro de foi então 2022, ainda no meio ali da pandemia, da quase. pandemia. Foi no meio da pandemia. Foi dia 8. Eu terminei ele de escrever em 2021. Aí eu aguardei um pouquinho. Lancei ele dia 8 de fevereiro de 2000. Eu lembro certinho, 8 de fevereiro de 2022. Que aí eu vi o relatório subindo. Eu falei assim: misericórdia, senhor, o que está acontecendo? Entrei um pouquinho de. Ai, muito bom. Quando que foi sua virada de chave? Quando você viu que realmente a escrita era algo para você não gastar energia só de hobby, mas como paixão ou como profissão? Se você é aquela autora que fez transição de profissão ou ainda trabalha nos dois empregos? A minha virada de chave aconteceu quando eu saí do CLT. Porque quando eu vi que os livros estavam dando certo, e eu, no fundo, se for para a gente parar para analisar, eu sempre quis trabalhar com isso, porque eu lembro que desde muito nova, eu virava e falava assim, eu quero trabalhar com RPG. Eu quero, porque o que eu amava no RPG era criar histórias. Eu era chamada para criar, ser mestre das histórias de inúmeros clãs, de famílias. Às vezes eu nem participava e eu só ajudava a criar as histórias, criar os personagens. Eu sempre fui muito apaixonada por isso. E eu falava, eu quero trabalhar com isso, eu quero ganhar dinheiro com isso. E aí, em 2022, que eu saí do meu CLT, eu virei e falei assim, não, é isso, vamos embora, vou fazer essa transição. Só que, devido a algumas questões pessoais, final de 2022, comecinho de 2023, por questões, foi mais começo de 2023, na verdade, por questões pessoais, eu acabei tendo algumas crises e tudo mais, e aí eu tive que voltar para o CLT, só que eu voltava para o CLT pensando assim, eu vou voltar, recuperar, mas eu vou sair daqui, eu não vou ficar muito tempo aqui. E aí foi na onde que no final de 2023 eu conheci o desafio. E aí foi na onde que virou mais ainda a chave, virou assim, puf. Foi tipo assim, nem virou, sabe quando cai a energia inteira, assim, da foi, casa? foi ali uma mudança. Na verdade, foi só reforçar o que você já estava no caminho, né? Aquilo, se Sim, você tinha dúvida, ele veio ali para fazer certeza de que sim, continua ali exato. com o processo, Sim, com esse movimento de. Porque não,
A gente falar não é só escrita, mas às vezes é da boca para fora, porque tem muita gente que ainda só escreve. E Uhum, os outros processos espera cair do céu. Mas uhum. no desafio coloca à prova se você acredita mesmo ou não que escrever Sim, é escrever, produzir conteúdo e vender, e pensar na carreira e tudo mais. exato. E eram coisas que, assim, eu me transformei só da Amanda e me tornei a Amanda empreendedora, que foi quando eu compreendi como que é esse processo de ser uma CEO, né? Como eu costumo brincar. Ser Mas somos SEO a, mesmo. a empresária. E junto disso também caiu a minha ficha de que, cara, escrever livros é o RPG. É eu estar vivendo do RPG. Porque o meu RPG não é igual. Eu já joguei RPG de mesa, que você rola o dado e tudo mais. Mas o que eu mais jogava era em fóruns. E nos fóruns era escrito, você tinha que descrever a cena, você tinha que interpretar o personagem, você tinha que interagir com outros personagens que também escrevia. Você tinha que criar as tramas, até mesmo no RPG de mesa, ou nesses RPG que o pessoal joga também, que são de jogos online mesmo, que tem os bonequinhos e tudo mais, tem que ter uma história, tem que ter uma trama. E os livros nada mais é do que isso. A diferença é que eu vou estar no controle de tudo, de todos os personagens. Uma coisa vai ser encaixada à outra, a trama vai seguir exatamente do jeito que eu quero. Tem os personagens que saem, eu até costumo brincar que assim, gente, minha cabeça, os personagens todos brigando, é os personagens todos brigando, mas até isso, que os personagens brigando, tendo sua própria personalidade e tudo mais, até isso, na hora de escrever, eles seguem o caminho que eu quero. É o caminho perfeito, assim, encaixa tudo que eu vejo e falo assim, meu Deus, é isso. E aí, quando eu entendi isso, aí que eu tive mais certeza ainda que era a escrita, que é a escrita que eu quero. Não teve mais Maravilhoso. nenhuma dúvida, sabe? O universo vai conspirando, né? Conforme a gente vai seguindo, vai sentindo e precisa fazer, precisa pôr a mão na massa. Sim, sim, exatamente. E o bom é que eu gosto da outra parte da questão da escrita, porque como eu vim do mercado editorial tradicional, eu sei como é difícil. Eu sei como é complicado, não é fácil. As pessoas hoje reclamam de rede social, reclamam disso, reclamam daquilo, mas não têm ideia de como lá atrás era muito difícil para publicar um livro. Fora que, para você ser conhecida, para você ser vista, você tinha que ir em feiras, na escola, o valor que teria que gastar era muito maior. E aí, com isso, com a escrita, eu ainda tenho a parte do marketing, que é a divulgação, que é as redes sociais, que é trazer, que é falar, criar um post, criar um banner, trazer a visualização da história. Então, tipo assim, foi um combo. Maravilha, o bom é que você consegue agregar experiências e nada é perdido. Você só está reciclando o que você já aprendeu com todas as novidades, erros e acertos e está conseguindo aplicar hoje para o seu trabalho hoje, né? Exatamente. E aí eu acabo vendo as pessoas falando para assim, gente, vocês não sabem a facilidade que é hoje em dia, porque tudo que eu vi, tudo que eu estudei, e detalhe, tudo que eu estudei, que eu fiz bacharel em turismo, até isso me ajuda na hora de escrever o livro. Então, é literalmente o que você comentou, o universo é conspirando para as coisas darem certo, sabe? Para seguir esse caminho, dessa É, forma. e nada é perdido. Você está usando tudo a seu favor. E aproveitando usar tudo ao seu favor, aí eu te pergunto, tirando a rotina do desafio, que vai ser igual para todo mundo escrever e fazer conteúdo, mas como é a sua rotina hoje de trabalho? Como que você separa? Né? A gente já sabe, aí eu vou jogar um exposed, ela não é uma autora matutina, a gente vai vir aqui com uma rotina bem fora do padrão, então joga na roda, Amanda. Olha, eu já tentei por um ano inteiro ter a rotina matutina. Eu já tentei, acordava. Não era o cedo que todo mundo fala, mas eu tentava acordar lá, levantar às 8 horas da manhã. Eu não consigo, o meu cérebro não funciona. Meu cérebro não funciona, eu fico enrolando.
e não vai. Então, a minha rotina é mais ou menos assim, a partir das 11. E isso já vem desde quando eu era criança. Quando eu era criança, eu tinha aqui na escola. Nossa Senhora, meu corpo só E voltava. adolescente, sofreu essa adolescente. Sofri, porque eu ficava à noite acordada e tinha que acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola. Aí eu ficava morrendo, porque eu falava assim, gente, como é possível? E aí demorou até mesmo também para. Quando eu comecei a 100% na escrita, que eu saí do CLT, demorou um pouco até mesmo para eu entender que eu podia fazer meu horário de forma saudável, sem loucura, sem nada muito assim. Então, o que que eu faço? Eu separo 8 horas do meu dia como se eu fosse trabalhar no CLT. 8 horas do meu dia, qual é o horário que eu vou começar a escrever? Normalmente eu começo a trabalhar 1 hora da tarde. Acorda esse horário? Não, acordo um pouquinho antes, mas aí, né, almoço, porque não tomo café da manhã, esquece, né? Vai com Deus. E aí almoço, aí faço 4 horas de trabalho, que normalmente é o marketing, é a parte do marketing que eu faço primeiro. Eu sei que o correto era fazer escrita, mas eu já notei também que para mim eu pegar entre 7 e 8 horas da noite para escrever, eu consigo escrever assim, ó, muito rápido. Minha Ah, para escrita você flui de noite, então. para mim flui melhor de noite. Tanto é que quando eu trabalhava no meu outro CLT, no meu último CLT, eu acordava cedo, era um porre. Aí na parte da tarde eu tinha o horário de almoço. E eu escrevia, e eu conseguia escrever muito, das 9 horas da noite às 10h30. Era 1 hora e meia todo dia que eu escrevia. E essa 1 hora e meia eu escrevia muito rápido. Era uma coisa que, assim, era uma dinâmica que não tem explicação de quão rápido eu escrevia. E quando eu saí desse CLT e voltei para a rotina, mas assim, não, vou continuar acordando cedo, não rolou. Não rolou porque aí eu começava a ficar cansada, eu enrolava, aí na minha cabeça eu estava procrastinando. Aí eu falei assim, E quer olha saber? que interessante, né? Você não falou que isso não é para você, você experimentou, você até Sim. tentou, você se Uhum, esforçou ali, ficou um ano, né, uhum, nessa rotina de acordar cedo, até que você sim, entendeu e falou, não, vamos deixar seguir do jeito que eu sei que funciona, e sim. quem sabe mais para frente que isso não é uma porta fechada, né? Não, não é porque, como eu já sei a forma como eu funciono, mais pra frente pode ser que eu fale assim, não, vamos tentar fazer na parte da manhã, você faz isso e você escreve à tarde. Então eu sou muito aberta a isso, sabe? Eu sou muito aberta a tentar mudar a rotina. Eu leio muitos livros. Eu já li aquele da manhã, aquele livro da manhã, O Amanhã, Milagre da Manhã. Tem uma ofensa para você. Pra mim é uma ofensa. Eu li aquilo lá e falei assim, gente, pelo amor de Senhor Jesus Cristo. Aí eu fiz um curso também com a moça que falou assim, nossa, se você acordar 8 horas, você tem que acordar 7 horas para ter um momento seu. Era horrível fazer essa, para mim era um martírio fazer essa atividade, porque ela falava que a gente tem que ter 1 hora para nós, sem fazer nada. Nós temos que tirar 1 hora para nem que seja para ficar sentado na varanda O olhando seu o é para céu. dormir. O O seu é meu para é para dormir, gente. dormir. O meu Não. também, com Acha, certeza. Seria para dormir. você acha que eu vou tirar esse momento para dormir, acordar? Não. Então eu tento fazer, eu leio, eu assisto muitos vídeos de pessoas que falam de rotina do sono e disso e daquilo, mas não funciona para mim. Mas ainda assim, a minha rotina está muito mais saudável agora do que antes, porque agora eu consigo. Não vou dormir tão tarde que nem eu dormia antes. Antes eu ia dormir 4 horas da manhã. Agora eu vou dormir lá para 1h30. Aí eu consigo dormir às 8 horas, certinho, 7, 8 horas certinho. E é engraçado que de manhã, quando eu acordo, eu fico assim: quantas horas que eu dormi? 1, 2, aí eu fico contando os dedos. Ah, Nossa, horas. Tranquilo. 7 horas tá acorda tranquilo. feliz, acorda Acordo feliz. É feliz, super isso. feliz. Amanda, o que seria um lançamento ideal de livro para você? E aqui você pode deixar a sua imaginação ir, porque é trazer o seu olhar sobre um bom lançamento. Oh, eu estou tendo um bom lançamento, ou oh, o lançamento ideal. Esse livro foi maravilhoso. Tá.
Para mim, o lançamento ideal é sempre saber o feedback das pessoas, nem que seja de 5 pessoas. Eu saber que aquela história que eu Avaliação. mas às vezes nem avaliação, a pessoa só vindo no meu privado e falando assim, Amanda, amei o livro, amei os personagens, para mim já é excelente, entendeu? Né? Não precisa ir lá falar de forma pública, e isso e aquilo. Então, o feedback das pessoas é muito importante para mim. Que eu viro e falo assim, não, esse livro aqui eu consegui, eu dei o meu melhor, eu sei que foi bem e as pessoas estão reconhecendo isso. Como meu primeiro lançamento, eu já entrei no ranking, então lá eu já levei as palavras, como nós diz, né? Já o primeiro já foi tipo, pai, nossa senhora, hoje eu já tô calejada já. Ainda bem que eu estava com psicólogo na época, ela já me ajudou a Prego destacado, leva martelada. É leva. parafuso, é. Com saco, leva. Hum. E aí eu já levei logo já as primeiras palavras no primeiro livro. Então, quando vem para os próximos, eu dou risada. Então, tipo assim, avaliação negativa eu não me importo. Mas eu gosto de saber o que as outras pessoas estão dizendo. Não precisa ser 1.000 avaliações, 2.000, mas uma ou outra leitora virar e falar assim, nossa, eu li o seu livro, eu amei a forma como que você trouxe, que você abordou a situação, porque eu sei que eu abordo alguns temas pesados, não romantizando, né? Porque eu tenho ainda a minha linha tênue mesmo nos meus dark romance. Bullying romance para mim não funciona. Para mim eu não consigo nem ler e nem escrever, né? E então, como eu sei que eu trato de temas muito delicados, principalmente com questão mental e tudo mais, relacionamento abusivo, com mulheres que passam, que não é sempre com mocinho, gente, porque mocinho não, mocinho tem que ser um príncipe. Boy. Todo Golden Boy, não vem com essa aí, no máximo, assim, um cane corso, que são mais malvadinhos, assim, né? Mas é uns fofos. E aí as pessoas trazerem essa informação, falar que gostou do meu livro, falar que meu livro ajudou a pessoa em algum momento, isso para mim não tem explicação. Isso para mim eu sinto que foi um bom lançamento. É um pagamento que não tem valor. Exato, É o exatamente, exatamente. estimado e vale Sim, milhões. E exato. está É sendo claro, uma constante, viu, esse feedback de o ideal, do livro ideal. não, Aham. nossa, olha que Mas não para combinou você com ver, porque ninguém. o escritor, no final das contas, ele está escrevendo para quem vai ler. Porque se fosse para escrever só para ele, você deixa lá engafetado e está tudo certo. Mas quando você joga isso para o mundo, você quer ver quem são as pessoas que estão se identificando com essa história. Exato, exatamente, porque assim, não vou ser hipócrita, porque assim, eu vivo da escrita. A escrita é meu ganha-pão, mas como no passado eu já tive muito retorno, e eu vi que não era só isso, entendeu? Eu quero que aumente as vendas, tanto é que quando fala a sua meta para o próximo ano, eu viro e falo assim, uai, mas eu quero todas, e o que que eu faço? É. Verdade, você falou isso. Se eu quero todas, como que eu faço? Não dá para focar em todas, porque um acaba sendo consequência do outro. É por isso que eu vejo. Porque assim, se você vive no meu caso, eu já vivo da escrita, então essa meta já não encaixa aqui. Mas se eu vendo mais, eu vou ter mais visibilidade, eu vou atrair mais leitores. Então, tipo assim, é toda uma consequência de atos, de situações. Então, para mim, eu falei assim, nossa, eu quero Tudo tudo. é a carreira, não é só um livro, Exato, né? É toda uma exato. carreira importante. Exato. Porque aí eu fico me imaginando, a gente, eu sou um pouquinho assim, né? Porque eu já fico me imaginando como os atores lá, né? Tipo, o Rick Riordan, Clarice, a Cassandra Clare, todos esses autores assim, grandes, que constroem uma carreira, que têm os livros de pirâmides, eu falei assim, gente, é eles que eu tô me inspirando. É neles, mas e trazer para o Brasil, sabe? Trazer essa questão para o Brasil. Ai, maravilhoso.
E agora, para a gente chegando no fim, vamos concluir. Você vai deixar a sua dica de milhões, que serve tanto para autor que está começando, o autor que já tem aí uma carreira. Dê a sua dica de milhões para gente. Tá. Eu vou dar uma dica que eu não sabia, mas eu recebi um feedback de uma cliente minha, que o ano passado, acho que foi o ano passado ou no final do ano retrasado, eu não lembro. Ela fez uma consultoria comigo de 1 hora e a dica que eu dei para ela foi: qual é seu público? Não sei. Quem são os autores que estão fazendo, que estão escrevendo naquele nicho? Não sei. Primeiro, você tem que saber qual é o tipo de público que você vai atingir. Depois que você souber, pesquisa sobre marketing, porque a rede social ela vem como uma facilidade, vem de uma forma que vai te ajudar a estar vendendo o seu livro, porque às vezes você não precisa estar em ranking, mas e você está vendendo. E inclusive essa autora, ela veio e me agradeceu publicamente no Threads, falando que a dica que eu dei para ela, ela viu que na visão dela, diferente do dela, que o nosso nicho era completamente diferente. O meu nicho do dela era completamente diferente. E ela falou que a forma como que ela começou a enxergar o livro, não o livro, ela como uma empresária, no caso, como se fosse uma empresária e os livros dela são os produtos, ela começou a estudar sobre marketing, ela começou a estudar sobre tráfego pago, viu aonde estava o público dela, viu quem que era o público dela, se espelhou em autores. Gente, não faça, não seja assim, tipo, por exemplo, eu escrevo fantasia, eu não vou me basear no Rick Riordan, numa Clarice, numa Cassandra Clare, não, um pouquinho mais na nossa realidade, né? Assim, quem que tá lá, paz da nossa realidade, que chegou lá e o que que essas pessoas estão fazendo? Analisa isso e se não tem ninguém, seja pioneiro. Seja o primeiro a fazer, seja o exemplo. E então é essa a minha dica. Estuda o marketing, principalmente o marketing do seu livro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ela falou que ela vai ser uma escritora que lança 2 livros por ano. E para ela tá bom, porque o marketing que ela faz por trás, a forma orgânica que ela faz por trás, tá dando retorno para ela. É um valor que ela nunca imaginou, que é mais do que quando ela trabalhava no CLT. E é muito disso que eu tento trazer para as pessoas, para autores que estão iniciando. Foca no seu. Ah, mas não, fulano de tal é fulano de tal. Cada um tem o seu nicho. Até mesmo, por exemplo, eu que escrevo, por exemplo, Dark Romance, não é a minha forma de divulgar vai ser totalmente diferente de outras autoras, mas a gente pode se inspirar, porque o marketing é muito isso. E, gente, vou falar uma coisa: grandes empresas fazem isso tão bem, elas analisam os concorrentes para saber o que o concorrente está falando. E eu falo isso porque eu já trabalhei numa multinacional. Então, o marketing deles funciona dessa forma, analisando o que está dando certo, o que está dando errado e adaptar para a sua realidade. Maravilhoso, Amanda. Adorei estar com você. Deixa Ah, aí onde podemos te encontrar, suas redes, seus livros. tá. Na Amazon, Amanda Alonso, e tenho o meu pseudônimo, que é o AK Bianchi, com CH no Bianchi, que é o meu pseudônimo de fantasia. As minhas redes sociais no TikTok e no Instagram, Amanda Alonso, autora. E no X, né, antigo Twitter, é Amanda underline Alonso com 2 L's, porque eu não consegui colocar Amanda Alonso autora no X. É um nome muito grande, faz É um nome muito parte. grande. Aí não consegui. Mas é Então isso. é isso, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau.